O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Um bom dia a você que me escuta agora. Como é bom poder iniciarmos o dia meditando a palavra de Deus. E hoje o Evangelho nos traz o triste relato da execução de São João Batista. E para que nós possamos entender a grandiosidade de São João Batista, é preciso recorrer ao próprio Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo de toda a sua trajetória, nós nunca vamos vê-lo tecendo elogios a homem algum, a pessoa alguma. Mas de São João Batista, nosso Senhor Jesus Cristo tece um dos elogios mais bonitos que alguém poderia receber. Falando de João Batista aos seus discípulos, ele vai dizer que não houve nenhum homem nascido de mulher que fosse maior do que João. E por que São João Batista tem esta grande importância? Porque nenhum outro homem é maior do que ele. Justamente porque de todos os profetas, ele foi o único que profetizou e viu o fruto da sua profecia acontecer. Todos os outros profetas profetizaram acerca da vinda do Messias, mas não tiveram a graça que João Batista teve de ver com seus próprios olhos o Messias.
de poder apontar para ele e dizer, como nós ouvimos há algumas semanas: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João Batista é grande porque, se Jesus é a palavra, ele é a voz que comunica a palavra, como nos ensina Santo Agostinho. E João Batista entra para a história da igreja como o grande precursor do Messias, mas muito mais do que isso, como o homem que perdeu a cabeça por não abrir mão da verdade. Veja que nós estamos ouvindo no Evangelho de hoje o relato do testemunho de São João Batista desta verdade. A verdade que não é uma pessoa, a verdade que não é uma ideologia, a verdade que não é uma ideia, a verdade que é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade que é inegociável. A verdade defendida por João Batista diante do adultério de Herodes. Sim, Herodes estava saindo com a mulher do seu irmão, e ainda que fosse amigo de João Batista, como diz o próprio Evangelho, Herodes gostava de João Batista, mas tinha medo, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Meus filhos e filhas, este versículo deve nos fazer arrepiar-nos, porque quanto de Herodes não existe hoje no coração da nossa sociedade, que até gostam de ouvir falar sobre Jesus, que até gostam de ouvir falar sobre a verdade, mas que não querem a verdade como um projeto de vida para suas vidas. Eles acham lindo o Evangelho, eles acham lindo a igreja, os valores pregados, defendidos pela igreja, mas isso é bonito para os outros, não para mim. Herodes ouviu a verdade. Herodes conviveu com o maior de todos os profetas da verdade, mas Herodes não quis a verdade. Ele não quis deixar-se transformar e converter pela verdade. E que grande tristeza! Por ser uma pessoa que somente se contentou em gostar da verdade e não vivê-la, ele foi traído pela sua própria mentira. Porque toda mentira precisa de uma outra para se sustentar. E o salário do pecado é a morte. E neste caso, para sustentar a grande mentira do seu adultério, ele precisou executar João Batista, para que a sua mentira pudesse ficar encoberta e para que ele pudesse continuar vivendo a sua vida dupla, a sua vida mentirosa, a sua vida adúltera. Que tristeza, meus filhos e filhas. O Evangelho de hoje nos mostra o quanto nós precisamos evitar isso. Nós não podemos ser esses cristãos que ouvem a verdade, mas que querem dar um jeitinho na verdade. Padre, o senhor não pode dar um jeitinho para mim? Padre, eu sei que isso não é certo, mas será que nessa ocasião a gente não consegue dar um jeitinho? A gente não consegue dar uma adaptada? Meus filhos e filhas, não caiamos no mesmo pecado de Herodes. Jesus já nos disse: seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Tudo que parte disso vem do maligno, e é por isso que São João Batista morre. Ele morre porque ele não abre mão da verdade. Herodes, eu sou seu amigo, mas o fato de ser seu amigo não significa dizer que você não é adúltero, que você não precisa se converter, que você não precisa parar de sair com a mulher do seu irmão. Quantos de nós, meus filhos, em nome do politicamente correto, quantos de nós, sacerdotes, em nome de agradar e ser agradável, em nome de recebermos presentinhos das senhoras ricas ou de termos o nosso dízimo preservado, não negociamos a verdade, não damos jeitinho para que aquilo que a igreja pede possa passar por uma adaptada, para que a gente saia como os grandes e bonzinhos sacerdotes, os amiguinhos do povo de Deus. Não, meus filhos, nós não somos sacerdotes para sermos amigos, nós somos sacerdotes para sermos pais, para sermos pastores, para conduzirmos ao céu. E ainda que doa, a verdade que fere
ela cura e salva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós lembramos também o martírio de São Brás. Lembramos o derramamento do sangue deste homem que também não abriu mão da verdade. Estas são as autênticas testemunhas de Cristo, que entregam a sua vida para que a vontade de Deus se manifeste e para que a sua verdade seja comunicada, seja vivida, seja experimentada. E você? Olhe para a sua vida hoje. Você tem vivido a verdade? Você tem buscado esta verdade que salva? Ou você é um destes católicos que vivem procurando uma brecha, um jeitinho para se dar bem com aquilo que Jesus nos pede, com aquilo que Jesus nos ensinou? Pense nisso. Peça ao Espírito Santo esta graça, a graça de que você possa ser um filho da verdade, viver a verdade e levar através do seu testemunho para todos aqueles que estão nas trevas do erro e da mentira, esta verdade que salva, que cura, que liberta, que é o próprio Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Renuncie a todo espírito de mentira. Não existe mentirona nem mentirinha, existe a mentira. E todas as vezes que você é conivente com ela, você não está servindo a Jesus, você está servindo ao pai da mentira. O pai da mentira é o demônio, é Satanás. Fuja dele e viva a graça de Deus. Que desça sobre você, sobre sua casa e família, a proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Compartilhe, evangelize, leve a boa notícia a todos aqueles que você ama. Fique com Deus. Uma excelente sexta-feira.